Não é só no olhar que o proibido se revela. É no jeito como a pessoa ajeita a postura quando você se aproxima, como se o corpo tentasse disfarçar o impacto. Um gesto rápido, um respirar mais fundo, a mão que se move sem motivo aparente. O desejo escondido mora nessas pequenas falhas de controle, nesses detalhes que ninguém comenta, mas que queimam no ar entre vocês dois. Às vezes, é o silêncio que denuncia. A conversa flui com os outros, mas diante de você surge um vazio carregado, como se cada palavra fosse um risco. O proibido se manifesta na hesitação, na pausa estranha, na escolha cuidadosa do que dizer. E é nessa ausência que você percebe a presença mais forte. Um interesse não declarado, mas que pulsa em cada segundo de contato. Até o espaço ao redor parece conspirar. A proximidade inesperada em um corredor estreito, o toque acidental que arrepia, a cadeira puxada mais rápido do que deveria. Tudo se torna sinal, mesmo quando não há intenção consciente. O olhar pode tentar se esconder, mas o ambiente guarda as pistas. E quanto mais o corpo tenta negar, mais o desejo se imprime em cada detalhe invisível. Antes mesmo dos olhos se encontrarem, o corpo já fala. A respiração acelera, o peito se ergue mais rápido, como se tentasse dar conta da presença inesperada. A mão toca o cabelo, ajeita a roupa, segura um objeto qualquer sem necessidade. São movimentos quase automáticos, mas que carregam uma verdade impossível de esconder. O desejo silencioso tentando escapar pelas brechas da rotina. Quando os olhos finalmente cruzam, o impacto é inevitável. Eles se encontram por um instante rápido demais para ser casual, mas longo o suficiente para marcar. E logo vem a fuga. O olhar desvia, buscando refúgio em qualquer coisa banal. Só que o resto do corpo continua preso. Ombros tensos, mãos inquietas, pernas que não encontram conforto. O olhar é só a faísca, mas o fogo já consome tudo. É curioso como o ambiente se transforma nesses momentos. O espaço parece menor, os ruídos desaparecem, até o tempo desacelera. O ar fica carregado, como se guardasse um segredo entre vocês dois. Não importa o quanto a pessoa tente encobrir, o corpo treme em pequenas falhas de controle. E é nessa contradição entre o que quer esconder e o que revela sem querer que nasce o olhar proibido. O disfarce nunca é perfeito. Quando a atração é proibida, cada tentativa de esconder só cria novas falhas. A voz falha em um cumprimento simples, o riso vem mais alto do que deveria, a pausa entre uma frase e outra se alonga demais. Esses pequenos deslizes entregam o que os olhos já denunciaram, uma emoção forte demais para ser contida por completo, mesmo sob a máscara da indiferença. Há também os gestos involuntários, a mão que busca algo para segurar, o pé que se move inquieto, o toque rápido no próprio rosto como quem tenta se recompor. São atitudes que parecem banais, mas repetidas formam um código secreto. E quem observa com atenção percebe. A mente pode tentar esconder, mas o corpo envia mensagens que não pedem permissão. O olhar proibido não caminha sozinho. Até a distância escolhida denuncia o que está acontecendo. Aproxima-se um pouco mais do que seria natural. Depois recua depressa como se tivesse ultrapassado um limite invisível. Essa dança de aproximação e fuga cria uma tensão magnética. Não é preciso palavras para sentir que existe algo ali. O olhar proibido está nos gestos que se contradizem, na proximidade que diz quero e no recuo que grita não posso. O olhar proibido não termina no instante em que acontece. Ele fica preso na mente, repetindo-se como um eco. Você se pergunta: será que foi real? Será que imaginei? Essa incerteza é combustível para a imaginação, que transforma segundos em horas de pensamentos. É o poder de um gesto contido, ocupar mais espaço na memória do que conversas inteiras que nada revelam. A dúvida cria a obsessão. Quanto mais a pessoa tenta esconder, mais você sente vontade de decifrar. Cada detalhe vira pista. O silêncio, o desvio, o gesto nervoso.
Sua mente se transforma em investigadora, buscando sinais em cada encontro. E mesmo sem confirmação, o simples fato de existir mistério já mantém sua atenção presa, como se algo importante estivesse prestes a ser descoberto. Esse jogo silencioso é perigoso porque ativa algo maior. O desejo cresce justamente naquilo que não pode ser tocado. O proibido dá sabor ao que já seria intenso por natureza. A mente alimenta cenários, imagina possibilidades, constrói histórias inteiras a partir de um instante. E de repente, um olhar escondido se torna capaz de transformar o ritmo dos seus pensamentos e até do seu coração. Chega um momento em que o corpo já não consegue sustentar o peso do segredo. O rubor que surge repentino, a respiração que se altera, o ritmo do coração acelerado em uma simples aproximação. Não importa o quanto se tente disfarçar, o corpo é sincero demais. Ele revela nas pequenas reações o que a mente insiste em negar, transformando o silêncio em uma confissão silenciosa. Os gestos se tornam mais reveladores. A proximidade gera um arrepio involuntário. A voz treme em palavras banais. A pele reage ao menor toque acidental. Há uma energia elétrica que atravessa o ambiente, visível para quem sabe sentir. E mesmo que a pessoa sorria, converse ou finja normalidade, a intensidade desses sinais físicos se torna impossível de ignorar. É o proibido se tornando palpável. Emocionalmente, a tensão cresce como uma maré. Surge o conflito entre desejo e medo, entre o impulso de se entregar e a necessidade de conter. Essa luta interna se reflete no olhar que hesita, no gesto que recua, no sorriso que se desfaz rápido demais. É nesse contraste que o olhar proibido atinge sua força máxima, quando deixa de ser apenas segredo e começa a transbordar em cada detalhe do corpo. Há uma força que nasce quando dois corpos carregam um segredo não dito. É como se o ar entre eles ganhasse densidade, tornando impossível fingir que nada acontece. O olhar proibido é apenas a porta de entrada. O verdadeiro impacto está nesse magnetismo silencioso que aproxima, puxa e prende. É uma corrente invisível, criada pelo desejo que não encontra voz, mas não deixa de existir. Esse campo magnético transforma encontros comuns em algo intenso. Um aperto de mão dura meio segundo a mais. Um cumprimento banal se carrega de energia. A proximidade em um espaço pequeno parece incendiar o ambiente. A atração proibida cria uma bolha invisível em torno de vocês dois, onde o mundo inteiro deixa de existir. Dentro dela, cada detalhe vira combustível para o desejo. O curioso é que, quanto mais tentam se afastar, mais forte essa força parece ficar. O magnetismo cresce justamente na distância, no não pode, no limite que não deve ser cruzado. E é isso que prende a mente, a sensação de estar diante de algo inevitável. O olhar proibido não é apenas um gesto, mas o gatilho de uma energia que transforma até o espaço em que vocês estão. Quando a atração proibida se instala, nasce também um jogo silencioso. Um se afasta para mostrar controle, o outro se aproxima para testar limites. É um duelo invisível, onde ninguém admite o que sente, mas ambos sabem. Cada gesto vira estratégia, cada silêncio uma provocação. O olhar proibido se torna peça central de um tabuleiro emocional, onde resistir parece tão excitante quanto ceder. A resistência não é apenas uma barreira, ela é combustível. Quanto mais se tenta conter, mais o desejo cresce. É como se a proibição criasse uma adrenalina secreta, transformando encontros banais em verdadeiras batalhas internas. O poder está em quem consegue disfarçar melhor, mas a vulnerabilidade surge nos detalhes, a voz embargada, a mão trêmula, a pausa longa demais entre frases. Esse jogo é perigoso porque ninguém sai ileso. Quem tenta dominar a situação acaba dominado pelo próprio coração acelerado. Quem finge indiferença, no fundo, treme por dentro. O olhar proibido se torna a arma mais poderosa. Basta um instante de contato para virar tudo ao avesso. E nesse campo de forças, não há vencedores,
Apenas dois cúmplices presos na mesma tensão irresistível. O olhar proibido tem algo de viciante. Mesmo quando você tenta ignorar, ele volta à memória como um eco insistente. A mente revisita a cena, analisa cada detalhe, como se buscasse respostas em um gesto que durou segundos. Essa repetição cria uma espécie de dependência silenciosa. Quanto mais tenta esquecer, mais forte fica a lembrança. O proibido se transforma em desejo que não descansa. É nesse ciclo que o perigo se esconde. O olhar que deveria ser apenas um deslize se torna alimento para a imaginação. Você passa a buscar sinais em qualquer movimento. Uma palavra escolhida, um toque rápido, um silêncio repentino. Tudo parece ganhar significado. E quanto mais você procura, mais encontra. O olhar proibido agora já não é apenas dele, é um vício seu também. Essa atração silenciosa se instala como um hábito secreto. A cada encontro, você espera o momento em que a máscara falhará de novo. É quase uma necessidade sentir a tensão, perceber a energia, confirmar que o jogo ainda continua. E assim, o olhar proibido se transforma em laço invisível, prendendo duas pessoas em um vício que nenhum dos dois admite, mas que ambos alimentam. Quando o olhar proibido se repete, a mente começa a criar histórias. Cada gesto vira ponto de partida para uma cena que nunca aconteceu, mas parece real. Você imagina conversas, aproximações, toques que não existiram. O desejo encontra na fantasia o palco perfeito, livre das barreiras do mundo real. E quanto mais imagina, mais difícil se torna voltar à neutralidade do cotidiano. Essas fantasias crescem em silêncio, alimentadas pelos pequenos sinais que o outro deixa escapar. A mente exagera, amplia, colore detalhes simples até que pareçam gigantes. Um desvio rápido de olhos vira confissão. Um toque acidental se transforma em convite. O olhar proibido deixa de ser apenas um instante e passa a viver dentro de você como um roteiro alternativo, cheio de segredos. O mais curioso é que, muitas vezes, essas fantasias são mais intensas do que qualquer realidade poderia ser. Elas não têm limites, não têm riscos, só o prazer do impossível. E é nesse espaço imaginário que o proibido ganha sua força máxima, naquilo que não acontece, mas que parece sempre prestes a acontecer. O olhar proibido não é só lembrança, é um espetáculo contínuo dentro da mente. No fim, o olhar proibido é mais do que um gesto. É um acontecimento que marca. Ele atravessa o silêncio, contamina os pensamentos e transforma até os momentos mais simples em lembranças carregadas de intensidade. Não importa o quanto alguém tente disfarçar, a verdade já foi dita sem palavras. O olhar proibido é o tipo de segredo que se escreve dentro de você e nunca se apaga. E talvez seja justamente isso que o torna tão inesquecível. Não é o toque, não é a palavra, mas a impossibilidade. O que não pode acontecer é o que mais prende. O olhar proibido se alimenta dessa tensão, desse limite que não deve ser cruzado, e por isso permanece. Ele se transforma em chama interna, lembrando sempre que, às vezes, o desejo mais forte é aquele que nunca se realiza. Você pode até seguir em frente, mudar de lugar, construir novos caminhos, mas quando menos espera, a lembrança retorna. Um detalhe simples desperta a memória: o silêncio carregado, o gesto contido, o instante que nunca terminou. É assim que o olhar proibido se eterniza, não no momento em si, mas na cicatriz invisível que deixa na alma, onde o desejo e a impossibilidade se encontram.